Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Eduardo Perrone, ele que é fundador da Perrone Consultoria, a empresa que atua em reestruturação empresarial, em turnaround, é professor universitário também, formado em contabilidade, 2 MBAs. Bom, Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui comigo. Eu que agradeço, cara, obrigado pelo convite, muito honrado aqui com a presença. Legal. Cara, assim, o objetivo do programa é mostrar casos, né, de pessoas, empresários, empreendedores que tenham virado a mesa em seus negócios, né? Então, se você puder contar um pouco aí da sua história, o que você faz, como você faz, né? A história do custos e margens também, que é um negócio que você criou. Então, conta pra gente um pouco aí. Legal, cara, eu tô no segmento há 17 anos, quase 18. Então, Bastante tempo já. eu tive a oportunidade de entrar no segmento quando isso estava nascendo, né? Então, foi uma grande escola, na verdade, aprendi muito. Né? Ainda mais vindo de empresas grandes, de multinacionais, né? Em dado momento da minha vida, eu falei, eu não quero mais isso, eu quero ter liberdade, eu quero fugir da rotina e enxerguei na consultoria uma forma de realizar esse meu desejo. Até então, não sabia para que caminho seguir ou que caminho seguir, né? Consultoria do quê? E eu comecei a olhar as consultorias de mercado e vi que estava nascendo consultoria de reestruturação. Tava nascendo naquela época. Quantos Nascendo, anos? né? 20 anos? 18 anos 18 atrás aí quase, né? Então, sei lá, é um mercado de 22 anos, olha lá. Né? Não é um mercado mais longo do que isso. Você vê que nos Estados Unidos, nos países na Europa, tal, já tem esse mercado há um bom tempo, 40, 50 anos. Aqui tinha, na verdade, não é que... Tinham algumas pessoas... Né, pontuais, né? Muito pontuais que já faziam isso. Fazia isso aí, Galeazzi, muito forte, entendeu? Mas era algo... Né? Você montar uma cadeia de reestruturação, montar uma estrutura em cadeia de reestruturação, não era algo convencional. Era um alfaiate, né? Era um cara que, agora virou algo que já é mais usual, né? Isso, na verdade, que é replicável, né? Sim. Então, na época, você não tinha isso. E eu acabei dando sorte de entrar nesse momento no mercado. E digo para todos que a gente viveu o Vietnã. Quem entrou naquele período viveu o Vietnã, porque era uma época que ninguém sabia direito o que fazer, ou como fazer, até onde dava para esticar. Então, até não tinha lei ainda nova de recuperação judicial. Não, né? Foi 2005, na verdade. Tinha acabado Tinha acabado de sair? Acabado de sair a lei, Eu entrei em 2006. Legal. Então, era muito... Foi dezembro de 2005 a lei da recuperação judicial. Né? E como é que era naquela época, naqueles tempos longínquos, né? Cara... Você fala 20 anos, você fala, putz, eu já me formei, em 2004, 2005, né? Quase 20 anos já. Eu me formei em 2002. 2001. É um tempo... Bastante tempo, né? Você bem relativo, assim, né? Cara, a recuperação judicial na época era um tabu para todo mundo, né? Ninguém imaginava o que era recuperação judicial, ninguém entendia de fato qual era o mecanismo, né? Como se fundia dentro da operação. Então, foi todo mundo descobrindo, né? Eu acho que essa descoberta foi a duras penas para todos que estavam envolvidos na época, mas era uma mudança importante, né? Hoje é uma lei importante hoje para as empresas, né? Quando bem utilizada, né? De maneira bem estruturada, faz bastante sentido, né? Faz. Eu falo assim, quem usa a reestruturação como ferramenta para se recuperar de verdade. Sim. E usa a recuperação judicial como uma das maneiras. Né? Pô, não estou conseguindo pagar minhas dívidas. Levanta a mão e fala, juiz, não estou conseguindo, me ajuda. Preciso de um prazo, preciso readequar o meu balanço. Quando você faz sem dolo, sem essa má fé, é interessante. Agora, a gente vê bastante empresa que não sai da recuperação judicial porque usa a recuperação judicial só como uma ferramenta ali para ganhar tempo, para ocultar patrimônio. É isso que queima um pouco. Esse né? é o grande ponto, na verdade. Né? O princípio primordial da recuperação judicial, na minha visão, é que a operação tenha vida, que o negócio da empresa consiga gerar lucro. Né? Porque não adianta você estancar o passivo
se você não consegue gerar resultado. Sim. Então, o que acontece muito, as empresas entram em recuperação judicial, por exemplo, estanca todo o passivo, mas não melhoram a operação. Então, logo você tem dívida pós-recuperação judicial, porque você não conseguiu operacionalmente reequilibrar a empresa. Uhum. Né? Então, a premissa básica da recuperação judicial é conter o passado. Né? Então, se você tem um passado que te incomoda, mas você tem uma operação que ela pode ser lucrativa, é uma forma de você engavetar esse passado por um tempo, criar forças para depois poder retomá-lo de maneira ordenada, sem prejudicar a operação, gerando resultado. Então, muitas recuperações judiciais não vão para frente porque o problema não é só o passado, o problema também é a operação. Essa ferramenta de custos e margens, ela vem para endereçar isso também, né? Eu digo assim, existe um conceito muito maltratado dentro das empresas brasileiras, principalmente, né? De falta de controle. Então, os executivos, eles não têm controle, né? Quando o cara nasce, ele é muito pequeno, ele consegue comprar, ele consegue vender, ele consegue sentar com o fornecedor, sentar com o cliente, cuidar de pessoas. Ele é muito pequeno, ele consegue fazer isso. Quando ele começa a crescer, ou ele se estrutura, ou eventualmente é um período curto para que ele venha a ter problemas. Porque ele perde a mão, né? Não dá para ser o Manuel da padaria tocando uma empresa de 100 milhões de faturamento. Perde mão. Então, é muito comum, por exemplo, você entrar na operação e enxergar que o cara não sabe fazer preço, não sabe formar preço. Então, ele se autodetona, ele detona mercado, né? Ele se autodetona, detona mercado e, naturalmente, acaba perdendo a operação, acaba não conseguindo sobreviver, né? Então, a ferramenta hoje de gestão de custos, ela é fundamental justamente para que a empresa se enxergue, né? Se enxergue dentro do mercado, se enxergue dentro da sua condição, para justamente conseguir trabalhar de forma ordenada, né? Ordenada, de forma correta. Então, é muito comum, infelizmente, você chegar a empresas, por exemplo, que vendem com margem de contribuição negativa. Perdendo dinheiro, né? Paga para vender, né? Então, se não vender, você teria menos prejuízo. Tem uma ferramentazinha simples, chamada curva baleia. É o quê? Sim, uma parte dos seus... realmente uma curva... Ela se assemelha a uma baleia. Porque uma parte dos seus produtos estão perdendo dinheiro. Isso. A outra parte está empatada e a parte que está ganhando está subsidiando toda essa galera que está perdendo grana, né? É isso. Então, a ideia nossa de reestruturação mais simples é ir lá e parar de perder. Aí você fala, pô, mas é só produto, é serviço, é cliente, é unidade de negócio, é loja, é tudo. E cortar imediatamente. Né? Então não tem que ter apego, né? Eu vou manter essa loja, vou manter esse produto que meu tio criou, meu avô criou, esse sempre foi nosso carro-chefe, mas tá perdendo dinheiro. Sim. E as pessoas ficam com esse apego, né? Tem muito apego. E dificilmente as pessoas fazem uma estratégia de custos voltada a mix, por exemplo. Né? Você pode ter um produto que tenha menos margem, mas que impulsiona o outro que com um pouco mais de margem. Né? Você tem o produto de combate, mas que ele te leva os outros. Então, é muito comum o cara não conseguir enxergar isso. Né? E aí ele vai. Teve um caso, por exemplo, logo quando eu entrei na consultoria, na verdade, logo que eu comecei a fazer reestruturação, de uma empresa que na época era grande, ela quebrou depois. Né? O cara era dono de um fundo. O dono da empresa era dono do fundo. É o dono de um fundo. Ele acabou comprando a empresa por R$1. Ele estava meio desmotivado com o fundo, queria virar industrial, comprou a empresa por R$1. E na época chamou a consultoria que eu trabalhava para fazer um trabalho de um diagnóstico, na verdade, para conseguir entender a operação dele. Uhum. Né? E lá, por exemplo, ele não percebia, né? Mas imagina o seguinte, o produto era vendido por R$1, R$1 a unidade. O custo de produção sem mão de obra, só o custo matéria-prima e as despesas variáveis somavam R$1,10. Cada produto que ele vendia, ele tinha um problema maior.
né, desse produto que não era, que era o carro-chefe. Ele tinha lá, por incrível que pareça, a estrutura tinha, por exemplo, um mix de produto. Ela formava um mix de produto. E tinham produtos que tinham mais margem. Então, quando o comercial ia vender, ele vendia o produto... claro. Ele vendia o mix. O mix, Vendia o mix. E o mix estava dando lá, sei lá, 25% de margem de contribuição, que é baixo, mas, enfim, é uma commodity. Só que o que acontecia? Primeiro que eles não enxergavam direito essa questão do custos e margens. Tinham deficiências no meio da apuração deles e ela não era 100% real. Então, os 25% não era 100% real, era menos do que isso, tá? E o segundo ponto é que, por mais que eles formassem um mix, o PCP só produzia o item primordial, que era o carro-chefe. Então, eles formavam um mix. Formavam um mix. Na hora de vender, não tinha os outros produtos. E eles entregavam só esse que era o principal. Merda. Então, eles fechavam um pedido com uma margem média, mas só que não entregavam o pedido. Entregavam o único item que tinha uma margem muito ruim. E porque não tinham dinheiro, era desorganização mesmo. Porque às vezes você não produz porque você não tem grana, né? O ciclo é muito assim, grande. Dinheiro na época não era problema. Fundo, depois né? se tornou problema porque, infelizmente, na época, ele acabou quebrando a empresa e quebrando o fundo também. Caramba. Quebrou, foi trágico, na verdade, né? Mas um cara muito cabeça dura também. Cara que não aceitava, né? Ele tinha um negócio muito bacana, que era o fundo, e ele tinha que... Ele se tinha como um empresário muito desenvolvido. Né? Às vezes a percepção da realidade é diferente da realidade em si, né? Então esse cara se enxerga como uma coisa e é outra, né? De fato não é. E aí essa distorção é muito prejudicial. Porque a gente deixa de ser humilde e deixa de ir atrás de capacidades que você não tem, né? E eu lembro quando nós fomos apresentar, por exemplo, e eu mostrando os produtos com margem negativa, ele balançava a cabeça toda hora, né? Não acreditava, negacionismo. Não, então, mas na hora, naquele momento eu tava achando, puta, o cara tá falando, que porcaria eu tô fazendo, né? Tô vendendo... E quando acabou a apresentação, ele quase botou a gente para fora a pontapé, porque falava que não dava, que não era aquilo. Aí o que ele fazia? Ele tinha um flip chart, ele ia fazer umas contas de padeiro lá, não, tá vendo aqui, se eu pego isso, não tem como ser esse valor negativo. Meu Deus, cara, eu tenho um cliente exatamente assim, cara, que é irritantemente... Ele com frequência... Assim, quase todas as reuniões, ele não aceita o que você está falando. E ele vai para essa continha de padeiro. E essa continha de padeiro não funciona. Não funciona a conta de padeiro. Tem que pôr no Excel, tem que pôr no sistema. Porque o cara ele não tem capacidade intelectual para mensurar todas as variáveis. Sem dúvida. Então ele fala assim, mas pô, eu vou lançar tanto, você vai gastar tanto, o lucro é tanto. É uma incorporadora. O lucro é tanto. Não é, cara. Não é. E o custo e o imposto? E o custo indireto? E o custo de vendas? E um monte de outras coisas. Licença ambiental. Tudo isso que a pessoa não põe. Pior, a pessoa projeta para 1, 2, 3, 5, 6 meses uma coisa totalmente errada. Sim. E aí na cabeça dele, ele já botou um número na cabeça, você não consegue desfazer esse número que a pessoa colocou na cabeça. Então é horroroso trabalhar com gente assim. Isso, é muito difícil. E eu sei que ele, poxa, tocou a gente de lá de dentro. Não, vocês ficaram 40 dias aqui e não adiantou de nada. Né? Aí depois de um tempo ele chamou de volta. Né? Aí ele já numa situação bem mais difícil. Aí ele falou, poxa, ó, acho que em algumas coisas vocês tinham razão. Nunca admite, né? Acho que você pode ter razão, quem sabe? É isso. Eu acho que em algumas coisas vocês tinham razão. Então, mas só que ali já não tinha mais condição. Mas nessa hora dá pra vontade de cobrar 3 vezes mais. Viu? Agora é 3, não é 1. E mesmo assim, é o perfil, né? Ficou claro na época que seria um cara muito difícil de você ajudar. Né? Seria um cara muito difícil de ajudar. Então, a gente teria um esforço gigantesco, na verdade. E não é um problema ter um esforço, pelo contrário. Mas para algo que não conseguia enxergar vontade de mudar. Né? Então, na época, a gente acabou não aceitando o projeto, mesmo no retorno. E a empresa sucumbiu
Pouco tempo depois. Sabe que eu peguei um cliente agora, ainda não fechei, hein? E nem posso falar nome de cliente, mas o que acontece? Um dos problemas que ele teve foi que a pessoa do financeiro dele, ela precificava errado. Mas aí tinha dolo, de propósito. Por quê? Essa pessoa levava um rebate do fundo. Tem consultoria que leva, né? Eu acho errado, né? Mas tem consultoria que leva. E aí o que acontece? Esse profissional, né? Ele precificava com um preço abaixo do preço real. O comercial, portanto, vendia num preço abaixo do preço que deveria. Por que ele fazia isso? Para vender mais, para gerar mais de duplicata, para descontar mais e para ganhar rebate. E gerou um furo de caixa absurdo na empresa. Absurdo. Então ele ganhava tanto. O prejuízo que ele causou financeiro foi bem menor do que o prejuízo operacional de fazer essa precificação errada, de forma dolosa, de forma, né, tinha a intenção de prejudicar o empresário, comprovadamente, né? Tanto que entrou uma consultoria depois que refez todos os custos e margens e chegou no valor correto, mas você vê só, né? O teu time te gerando problema e aí o prejuízo financeiro muito menor do que o prejuízo operacional Sim. de comprar da precificação errada. Então é muito importante saber o que está vendendo e qual é a contabilidade de custo. E eu vejo nas faculdades. Você tem essa matéria, mas ela é muito tímida ainda, né? Cara, custos é ensinado na faculdade. Você que é professor universitário... Da maneira, talvez... da maneira, talvez, mais equivocada. Eu estou falando aqui, né? Talvez seja até uma penalidade minha colocar dessa forma, né? Mas real. Assim, hoje, ensina-se muito custos baseado no fisco, não no gerencial. Uhum. Né? O fisco utiliza custeio por absorção. Custeio por absorção é absurdamente difícil, não na sua lógica, mas de implementar dentro da operação. Custeio por absorção é muito complicado. Então, hoje, grandes empresas conseguem fazer custeio por absorção. As pequenas, ninguém faz custeio por absorção. E como é que é isso daí? Eu também não conheço direito, não. Custeio por absorção é o que o fisco, na verdade, né, a forma como o fisco entende que você deve calcular o custo, né, que ele mensura dentro do processo de produção todas as frentes que vão agregando ao produto. Então, você tem um estoque de matéria-prima. Aí você tem a agregação de valor da mão de obra para conseguir transformar. Você tem a energia elétrica que transforma. Você tem a ferramenta e aí, cada do centro de usinagem que vai compondo o custo. Então você vai compondo, você vai absorvendo os custos, vai absorvendo, né, todos esses gastos. E no final das contas, você não tem mais a matéria-prima com preço de matéria-prima. Você tem a matéria-prima já com mão de obra, com tudo isso. Né? Só que o processo de visualização disso no dia a dia, ele é muito complicado. E as empresas que têm muita informação conseguem fazer custeio por absorção. 90% das empresas no Brasil talvez não façam custeio por absorção, por mais que o fisco exija. Né? E na faculdade se ensina muito isso, por exemplo, mas não ensina com abrangência a lógica do custeio direto ou variável, por exemplo, que é para cálculo da margem de contribuição, né? Que é uma medida gerencial. Eu tive acesso a esse conhecimento de custos e margens e tal, foi na KPMG. Foi lá com a equipe do Christian lá. Sim. Que veio de vocês aí. Eu não tinha isso, não sabia. Isso. Pô, margem de contribuição 1, 2, 3, como é que você calcula? Meu, é super interessante. A questão da margem de contribuição 1, 2, 3 foram conceitos que nós criamos, tá? Então você não vai achar em livro nenhum isso. não acha em livro nenhum, na verdade, né? Então, você coloca margem 1, por exemplo, absorvendo só os custos variáveis. Os custos variáveis. Como é que você faz? Até o pessoal entender, porque é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Então. A margem de contribuição 1, nós chamamos a margem... Na verdade, primeiro, margem de contribuição. Margem de contribuição é da receita líquida, você extraindo todos os custos e despesas variáveis, que montante que sobra para poder matar custo fixo. O custo de despesa variável é comissão, é frete... Custo variável, matéria-prima, energia elétrica, insumos gerais de fabricação, né, o GGF, os variáveis, né? Os gastos gerais de fabricação, água, se for no processo, óleo,
enfim, né? Esses são os custos variáveis. As despesas variáveis recorrentes, tem várias, depende do segmento, mas as mais recorrentes é comissão, frete, despesa financeira do desconto do título. Ah, você coloca também, legal. Porque é uma despesa variável. Sim. Você só tem aquela despesa porque você faturou. Se você não fatura, você não tem a despesa. Né? Então, são despesas que são consideradas variáveis. Você vai pegar um cara que vende para supermercado. Tem aquela bonificação que se dá para o supermercado. Aquilo vira uma despesa variável também. Não, é muito interessante você colocar isso, porque quando você coloca o custo financeiro também desse ciclo, os produtos que você está fazendo custo de margem, que tem um lead time maior, eles vão ter uma margem de contribuição menor. Sem dúvida. Né? É isso. Você consegue medir por produto, né? Você consegue medir isso por cliente, você consegue medir por categoria, você consegue medir da forma como você quiser. Né? Mas a gente separa a questão de margem de contribuição 1, por exemplo, receita líquida menos os custos variáveis. Ali é só a margem de contribuição 1. Né? Então, você está pegando só o custo da transformação. Né? Na margem de contribuição 2, a gente adiciona as despesas variáveis também. Tá. Né? Por que é legal você ter a visão da 1 e da 2, principalmente? Porque você consegue enxergar o quanto as despesas variáveis impactam na sua margem. Né? Frete hoje, por exemplo, é muito caro. Então, tem empresas que conseguem ter uma boa margem de contribuição 1 lá, por exemplo, né? Que o preço de transformação, que o custo da matéria-prima não é tão alto, mas perde muito na despesa com frete. Né? A despesa financeira é muito alta também. O cara que está numa situação mais difícil... Ela entra na 2, a financeira. Entra na 2, porque são as despesas. Né? Então, a despesa financeira variável é muito alta. O cara vem descontando os títulos e tem um custo mais alto hoje no desconto do título, por exemplo. Né? Então, isso impacta na margem de contribuição 2. Então, você consegue dividir aquilo que é a operação de fato, né? E aquilo que são as despesas agregáveis à operação. Então, você consegue medir um pouco essa questão. Quando a gente fala em margem de contribuição 3, aí você foge um pouco do enfoque do custo variável. Você traz mão de obra aplicada à produção junta, entendeu? E fixa, essa mão de obra fixa. Ou variável, fixa. É que, assim, dentro do custeio por absorção, se você for olhar um livro de custos lá, você vai olhar custeio por absorção, lá vai estar dizendo o seguinte, mão de obra é despesa variável. Por quê? No critério de custeio por absorção, quanto mais eu produzo, mais eu estou agregando mão de obra. Né? Quando você olha isso gerencialmente, acaba sendo um equívoco, principalmente dentro do Brasil. Porque aqui... Não dá para você mandar o cara para casa. Você não fala o seguinte, você não manda o cara para casa e fala o seguinte, se você não gerou o faturamento, ou se você não produziu o montante que era estipulado... Eu vou te pagar menos, eu vou te pagar metade, eu vou te pagar um terço a menos. Então vira um custo fixo, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos, né? E era numa rede de fast food. E aí eu acordava às 5 da manhã, chegava lá às 6 da manhã, menos 14 graus em Boston. 6 da manhã chegava lá para trabalhar. Trabalhava das 6 às 7, não tinha cliente porque tava nevando demais. Nevando. Eu tinha que ir para casa. Cara, eu saí, assim, você voltava para casa e você recebia 1 hora só. Não é que você vai receber o dia, eu recebia só 1 hora que eu trabalhei. 1 hora, sim. Então aí eu sou custo variável. É isso, o critério é diferente, né? Então, mas de novo, nós somos induzidos aqui a trabalhar com custeio por absorção. E na verdade ele fecha, ele trava a apuração gerencial. Aí o gerencial você entra com essa... O gerencial você traz essas vertentes de margem de contribuição, o custeio direto ou variável. Então o custeio direto ou variável, eu não posso utilizá-lo dentro da... dentro da lógica fiscal do Brasil. Eu não posso utilizar. Mas é o que funciona na prática. Né? Mas, gerencialmente, é o que funciona. Né? Porque, senão, você vai estocando. Né? No custeio por absorção, você estoca energia elétrica, você estoca salário, né? Você estoca várias frentes do custo, você acaba estocando, porque você agrega isso ao valor da matéria-prima, e se você não vendeu, se está no estoque, ele fica lá. Né? Fica estocado. Agora, você entra na empresa, na hora que você faz essa apuração, muitas vezes você não tem a informação, né? Você tem que criar a informação, você tem que ir atrás e garimpar ali nos sistemas, às vezes nem no sistema, acho que nas notas fiscais de entrada, você levanta todas as notas fiscais de entrada, de saída, você faz a ficha técnica de todos os produtos, você tem todo esse trabalho que é um trabalho, demorado, não sei se demorado, mas é um trabalho bem detalhado. É um trabalho artesanal, né? Eu digo que é um trabalho artesanal. O fato é, eu como contador, por exemplo, fico muito triste em afirmar isso, né? Mas eu como contador também digo que é muito difícil você enxergar um balanço que represente a realidade da operação.
é muito difícil. Né? Infelizmente, os demonstrativos são muito distorcidos. Né? Hoje, o empresário usa muito a contabilidade como frente ao fisco, não como ferramenta de gestão. Tanto que os bancos, acho que as áreas de crédito estão muito mais agora, eles veem os balanços da RE, mas eles também querem ver o fluxo de caixa direto, eles querem olhar para isso. Querem ver outras frentes da operação para conseguir dar crédito. Dar crédito, para conseguir dar força ao crédito. Então, é muito triste você enxergar essa realidade. Né? Você imagina nós chegando na empresa, buscando bases para conseguir fazer com que a empresa se reestruture ou se estruture, né? Você vai tomar como base um balanço patrimonial que você não conhece errado. A origem, você não conhece a origem, né? Mas você vê grandes corporações com balanço errado, né? 40 bid, você vê, né? Nos últimos anos, principalmente, isso... Né? Não, e o impacto, né? Porque a hora que vem... Porque a gente vive isso na prática, a gente está vendo isso todo dia. Mas a hora que isso passa a ser mainstream, a hora que passa a ser divulgado, olha, o balanço estava errado, fraude no balanço, erro no balanço, isso causa um efeito dominó muito ruim para a economia em geral, porque as pessoas ficam com medo. Pô, se o cara é auditado por uma Big Four e tá errado, meu Deus, cara, o que está acontecendo com o resto? Aí o crédito trava. É um descrédito, né? Você traz um descrédito à operação. Então, mas isso é muito comum, Eu digo que, se eu fosse fazer uma estatística minha, né, e é algo que a gente observa muito nas empresas, porque a gente tem uma visão muito técnica do nosso trabalho, né? Nós somos uma consultoria muito técnica. Eu juro que eu não lembro de uma empresa no qual eu peguei um balanço que tava ali representasse a realidade. Não lembro. Eu passo por isso também, né? E aí eu vejo... quem trabalha mais com M&A, ou eu trabalho mais com private equity, eu analiso ações, por exemplo. É uma análise muito... É só balanço da IE, fluxo de caixa indireto. E eu vejo fundos tomando decisões com base nesses demonstrativos, né? Que não necessariamente refletem a realidade do negócio. Então eles conhecem, eles vão na empresa, eles olham não sei o que e tal, mas a hora que você vai para a conta corrente, que é onde entra e sai, você vê uma realidade diferente, né? E isso fica muito mais acentuado no nosso caso de reestruturação, porque você está ali da mão para a boca, então não tem espaço para errar. Sim. Né? Então, e eu vejo isso acontecendo em grandes fundos e investimentos em ação, né? Por isso que eu acho muito importante esse nosso contato com a realidade. E isso deveria ser premiado em outros setores, né? Em outras atividades, porque você está lá gerenciando, fazendo gestão de carteira de cliente, você está tomando decisão com base em balanço que pode estar errado. É isso. Tem muita decisão errada por conta disso, né? Porque os demonstrativos não representam a realidade. E quando a gente está cara a cara com a empresa, de novo, como que eu tomo um balanço para conseguir direcionar uma estratégia do negócio? Não dá. Então, a gente acaba refazendo toda a estrutura. Refaz tudo, né? Refaz toda a estrutura. Por isso que eu digo que vira um trabalho artesanal, né? A gente refaz tudo. Desde a apuração de resultado, pelas notas de entrada, pelas notas de saída, né? Como na questão de custo, por exemplo, validação de ficha técnica ou criação de ficha técnica, muitas vezes não tem. Desatualizada. Né? Já mudou o produto, o cara não mudou a ficha técnica. O cara não muda a ficha técnica, então você vai lá e recondiciona. A cronoanálise também, vai ver se está tudo certo. A cronoanálise, na verdade, mas ela entra aí já... A cronoanálise, ela entra já num estágio um pouco diferente da operação, tá? Porque é muito difícil falar, por exemplo, em um diagnóstico, você consegue fazer a cronoanálise de fato. Dá um trabalho, né? Até por que você faria a cronoanálise? Faria a cronoanálise para tratar o indireto, muitas vezes. O direto também, mas muito do indireto, né? Ou para conseguir fazer aquilo que a contabilidade ou o custeio por absorção exige, que é agregar os custos de mão de obra, de energia elétrica ao produto. Né? Quando você trata a margem de contribuição, não necessariamente você entra nesse pormenor, principalmente no começo do projeto. Você não tem base para isso, você não tem tempo muitas vezes. Né? Então, eu vou fazer uma cronoanálise para saber quanto que o cara daquela máquina específica trabalhou em prol daquele produto, né? Então eu vou medir o tempo. É muito específico, né? Só que isso é num passo mais avançado. Que aí é um projeto de melhoria de performance, melhoria de margem. Isso.
é um processo mais avançado. Porque entendendo essas fichas técnicas e os custos e margens, você vai atacar os que não estão performando. Né? Isso. Então, a gente usa muito isso quando você fala em relação a processo também, para entender se a mão de obra trabalha de forma ordenada, se você tem mais mão de obra do que você precisa ou não, para você conseguir balancear a fábrica. Aí você começa a utilizar mais os conceitos de cronoanálise. No diagnóstico, no início do processo, é muito complexo você trazer tudo isso. Né? Ainda mais com empresas, como hoje é comum, com muito SKU. Então, você enxerga empresas que têm muito SKU. Você imagina você fazer... E que o mesmo produto passa por 20 máquinas diferentes dentro do processo. Né? Então, para você conseguir fazer isso de maneira estruturada, leva um tempo. Seria um equívoco colocar isso como o início do processo. Eu não consigo enxergar dessa forma. Ô, Edu, e fala uma coisa, e casos assim que você tenha passado que, cara, cabeludos, coisa que deu trabalho, coisa que deu certo que não deu certo? Assim, eu sou um cara de muita sorte, na verdade. Né? Primeiro porque eu faço o que eu amo, acho que isso é uma dádiva, né? Você conseguir fazer o que você gosta. E eu tive acesso a muitas empresas bacanas nesses quase 18 anos de consultoria, né? Eu chego a chutar que eu passei fazendo um trabalho mais superficial ou mais aprofundado e se não bateu 500, talvez esteja batendo meu aí, score, viu? Eu tenho um scorezinho, né? Eu tô com 150. Então. Mas assim, considerando desde lá de trás, quando eu comecei a trabalhar, então você tá rodadinho, hein? Então, já tive muita oportunidade, graças a Deus. Então, nós tivemos muitos casos, né? Casos mais emblemáticos, casos mais complexos também, né? Tem um cara muito bacana, por exemplo, um dono de empresa muito bacana de um trabalho que a gente fez de reestruturação numa empresa que fica no interior de São Paulo também, que está no segmento automotivo de autopeças, né? E nós chegamos lá através de um fundo, a indicação de um fundo, de um cara fantástico do mercado, acho que o nome dele eu posso colocar, na verdade, né? O Adriano Gelman, que é Invista e C6, né? E eu lembro que ele me ligou, esse projeto, eu tive acesso a ele, eu tenho as datas muito marcadas desse processo, principalmente na minha cabeça, né? Ele me ligou no dia 8 de julho de 2015. O Adriano me ligou à noite. Ele tem uns horários meio malucos, né? Eles têm uns horários meio malucos. Ele me ligou e falou, Edu, tem uma empresa que eu preciso que você... Preciso conversar sobre ela amanhã. 9 de julho era feriado, 9 de julho, né? Era uma quinta-feira. Então ele me ligou na quarta noite falando, preciso conversar amanhã. Você pode vir aqui? Você pode vir, venha aqui, né? Eu falei, vou, claro. Nós marcamos 8 horas no antigo escritório dele lá, ali na 9 de julho. E, por surpresa minha, o dono da empresa estava lá também. Eu não sabia, né? Eu achei que eu ia conversar só com ele, mas o dono da empresa estava lá também. A empresa tinha acabado de entrar em recuperação judicial, já estava em recuperação judicial. Eles estavam totalmente parados. Era bastante comum isso, sabia? Empresa parada. Assim, totalmente parados, com os funcionários em casa, com aviso de corte de energia, né? E agora, quem não é do mercado se desespera, né? Parou, ferrou. Parou. Não, você tem que E eles precisavam retomar. Eles precisavam retomar o mercado de alguma forma. O negócio de alguma forma. E aí, essa empresa tinha dívida com alguns fundos. Inclusive, era a própria Invista na época, né? E o Adriano queria saber, poxa, como que nós vamos fazer para retomar esse troço? Precisa botar para andar, né? Ele falou, você quer enxergar? Você aceita o desafio de tentar enxergar? Eu falei, claro que sim. E aí nós saímos da reunião, no dia 9 de julho mesmo, eu e o dono fomos para a empresa. Eu já liguei para a equipe no meio do caminho, a equipe foi para lá também, e nós fizemos um intensivo de uns 5 dias, mais ou menos, para conseguir fazer um diagnóstico, um entendimento para conseguir entender, né? Pô, se tinha margem, se não tinha, qual que era o tamanho do passivo de fato, porque estava bem bagunçado na época. Edu, só um parênteses aqui, né? Eu tenho várias pessoas que têm críticas ao diagnóstico. Falam, mas você vai perder
um mês fazendo meu diagnóstico. Cara, você vai no médico, o médico não vai te prescrever remédio sem te diagnosticar. Ele vai te pedir exames, ele vai te pedir uma bateria de exames, você vai fazer exames, ele vai te diagnosticar. Por que a empresa não faz isso? Né? Por que a empresa não quer investir um mês para entender o seu problema e o melhor remédio? Né? É estranho isso, né? Existe, cara. Como você direciona algo de maneira estratégica dentro da Sem operação entender. sem conhecê-la? Né? Então, eu digo que é um descaso, é um despropósito chute, né? a operação. Né? Por quê? O trabalho é técnico. Eu não tenho o direito de achar nada. Exato. Eu não entro na empresa com o direito de achar alguma coisa. Eu entro na empresa tecnicamente tentando demonstrar onde existem oportunidades de melhora. Então, entrar na operação sem ter um diagnóstico, sem ter um levantamento prévio, é uma roleta russa. Né? É irresponsável. É uma roleta russa. E eu tô fazendo roleta russa com a cabeça alheia. Exato. Né? Pior ainda. E com a dinheiro cabeça dos alheia, outros. com dinheiro dos outros. Então, eu digo que é uma irresponsabilidade, né? Você tratar dessa forma. Então, o diagnóstico ele é fundamental. E nessa empresa foi muito engraçado, porque totalmente parado, o dono participando de forma efetiva, esse dono já é a terceira geração, mas um cara absurdamente competente, um cara absurdamente proativo, de uma inteligência nata, um cara muito especial. É legal isso, porque o cara ele é tão inteligente que ele consegue perceber onde chamar a pessoa que é especialista naquele assunto. Isso. É demérito chamar quem? Não, é inteligente você chamar quem pode te agregar. E para ele foi um momento muito difícil, porque na prática não era ele que fazia a gestão da operação, era o pai dele. Só que quando culminou nessa grande crise, o pai acabou tendo alguns problemas de depressão, essas coisas, e ele tinha que assumir de qualquer jeito. Tratar se não assumisse, o empresário também é importante, né? Se não assumisse, o pai já vinha muito desgastado, né? E o pai travou junto com a empresa. E ele era um gerente comercial, né? Ele muito voltado para a área comercial. Ele, do dia para a noite, tinha a empresa na mão, parada. A família dependia, ou depende da operação, né? A família, o avô, que ainda fundou, é vivo, né? E que hoje não tem mais condição de trabalhar, mas depende disso, né? Olha o turbilhão psicológico que esse cara tá passando. É isso. Porque o avô fundou, o pai, depressão, o filho tendo que assumir um cargo que talvez não lhe competia, não tinha know-how. A família dependendo, aí você pega os caras e fala, pô, a empresa tá indo mal, tudo bandido. Meu, não é, cara. É uma puta pressão, cara. Não é. Tem famílias dependendo, tem empresa, tem funcionários ali. Não só o dinheiro da família, mas os funcionários, o papel social da empresa. Sem dúvida. É uma responsabilidade grande. É muita responsabilidade. E eu lembro que a gente foi pra operação, ficamos 5 dias lá, e o engraçado foi o seguinte, cara, era uma quinta-feira de feriado, então nós ficamos quinta, sexta, sábado, domingo, ficamos direto até terça-feira, se eu não me engano, levantando o diagnóstico. Toda a equipe e os gestores dele também, alguns gestores, todo mundo engajado para tentar enxergar alternativas. E o legal foi o seguinte, na segunda-feira, a gente lá, né, engajado, e não tinha funcionário na empresa, a empresa só tinha nós, porque não tinha secretária, não tinha nada, todo mundo em casa, porque não tinha o que produzir, não tinha matéria-prima, não tinha nada. O telefone começou a tocar, e o telefone tocava, e a gente estava lá, nós começamos a atender os telefones. Eram clientes. Pedido tinha. Clientes querendo comprar, clientes questionando a entrega. Tinha muito pedido, cara. E aí a gente começou a olhar, pô, a margem é bacana, né? Um custo fixo ajustável. Tinha mais do que precisava, tinha mais custo fixo do que demandava naquele momento, mas dava para enxugar. Era uma operação muito bacana, né? Só que precisava de funding. E aí, como que você vai fazer para retomar? Era autopeças. Autopeças, Como você faz para retomar, né? Aí nós tivemos a ideia, naquele momento, de, em vez de buscar os fundos, buscar os clientes. Se financiar com o cliente, antecipação. Financiar com o cliente. Nós sentamos com alguns principais clientes, naquela semana mesmo, e explicamos, você quer peça? Eu tenho como produzir, mas o gato subiu no telhado. A situação é essa, é crítica, é isso. Você me adianta 50% para eu poder retomar?
E nós retomamos a operação sem R$1 de fomento. Tanto é que quando eu fui conversar depois com o Adriano, ele falou, Edu, quanto que nós vamos ter que colocar? Eu falei, Adriano, nada. Ele falou, como nada? Porra, você foi lá e não... Nada. Por quê? Porque a gente conseguiu se financiar com os clientes. Né? Grande parte do sucesso foi desse engajamento, mas foi também da gestão. Né? Então, dos gestores da empresa, né, que eram pessoas muito competentes, e do próprio dono. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo brincar com ele, inclusive, a gente é muito amigo até hoje, né? Nós ficamos lá por 5 anos na operação, quase 6 anos. Que legal. Hoje, a empresa, o pico de faturamento que ela tinha tido na sua história era de 4 milhões mês. Hoje eles estão faturando na casa de 30 milhões mês. Né? Grande. Então, cresceu muito pós-crise. E eu costumo brincar o seguinte, o dono dessa empresa, né, o Neto, que hoje é o CEO da operação, é um cara muito, muito competente, para ele não tinha impossível. Né? Então, se você brincasse com ele e falar, nós vamos ter que sair daqui agora, correr, atravessar o Rio Amazonas, subir o Pico do Jaraguá com um caminhão nas costas, ele ia falar para mim, Edu, o primeiro caminhão é meu ou seu? Né? Então, é um cara muito, muito preparado, muito... Mas você vê que é legal, né? Essa cabeça de dono... O empresário, ele tem que ser otimista, né? A gente tem que ser positivo. Quando entra em crise, muitos dos empresários, eles que nem o pai dele, né? Entram numa depressão e não tem essa... Eu acho que esse ânimo, né? De fazer e de retomar e de, baixar a cabeça e trabalhar. Mas é importante esse mindset de, pô, não importa, eu tenho que fazer? Vamos fazer. Não fica pondo empecilho. Vamos lá, baixa a cabeça e trabalha. É isso. Eu acho que é importante fazer isso. E não ficar olhando muito pro lado, não ficar olhando pro amigo que tem barco, pro não sei o quê. Cara, seu amigo tá bem agora, pode estar mal depois. A tua vida é única. A vida é cíclica então, também, né, cara? Exatamente. Cíclica, vai e vira muito rápido, cara. Vira muito rápido. Isso. Né? Então, pra quem tem amigo aí que tá indo mal, empresário, não sei o quê, ajuda esse cara, velho. Porque esse cara que gera emprego, eu gosto de falar sempre isso, é um mantra. O empresário é o cara que move a economia. Sem esse cara, você não teria emprego. Bankers, private equity, ações. Sem o empresário, vocês não teriam os seus trabalhos. Então, valorize esse cara. Mas esse cara tá indo mal. Tudo bem, cara, mas ele estava indo bem. Ele gerou emprego durante 10, 15, 20, 30 anos. A família dele gerou empregos. E aí, porque o cara tá indo mal, você vai e não convida mais o cara pra festinha? Pô, pelo amor de Deus. Né, cara? É muito, muito egoísmo, muito baixo. Então, assim, ajuda o cara que tá indo mal, porque esse cara vai se reerguer de uma forma ou de outra, e esse cara vai voltar a dar resultado, e aí você foi o cara que se afastou dele no momento que ele mais precisava. É isso. E o que você está falando é muito importante, na verdade, né? Porque é a grande realidade. Né? O empresário, quando passa a ter problema, ele se sente muito sozinho, né? Ele está muito acuado, né? Todo mundo pressionando. Todo mundo pressionando. A família, às vezes. Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu nem gosto de comentar sobre isso, mas eu tenho um trabalho que eu chamo de voluntário, que às vezes chegam empresas para nós que você percebe que o empresário não tem condição nenhuma de te pagar. Uhum. Né? Mas você percebe um brilho bacana nos olhos, né? Caras que estão muito pressionados, mas são pessoas de caráter, né? de pessoas que precisam de ajuda, né? E às vezes não tem ninguém que estende a mão. Então, eu tenho um trabalho que eu faço sozinho, nem envolvo minha equipe, na verdade, mas eu ajudo algumas empresas que não podem me pagar. Legal isso, né? Bem então, legal. Eu ajudo. E ontem eu estava em uma delas, por exemplo, né? Eu acabo dedicando meu tempo para isso, eu vou me enquadrando, mas acabo ajudando. E antes de falar disso, na verdade, por que eu gosto disso, na verdade? Porque assim, eu poderia eventualmente ir no asilo, Sim. ajudar a pintar a parede do asilo ou da creche, ou distribuir comida. Mas é onde você agrega mais valor. Mas talvez, para mim, isso não seja aquilo que me chame mais a atenção. E tem bastante gente fazendo, é isso aí. Eu acho que ajudar fazendo aquilo que eu gosto de fazer me motiva e, eventualmente, traz luz para algumas situações. Não, né? É bem legal.
E ontem, por exemplo, eu estava com um empresário, cara, que dá dó o momento que ele está vivendo. Né? Dá dó. E o cara não tem para quem recorrer. Ele é muito solitário, ele é muito sozinho. Né? E 2 horas que você passa com o cara... Já pode mudar a vida do cara, né? Muda por completo. Né? Eu costumo fazer uma médica, uma vez falou isso para mim, e para mim faz todo sentido. Na verdade, acho que para todo mundo faz um pouco disso, mas talvez não perceba. Né? Mas assim, quando você olha uma situação muito difícil, é você começar a ponderar qual pode ser o final. Né? Então, assim, poxa, o que de pior pode acontecer dentro da situação que você está? O que é o pior? Porque você já, de certa forma, já começa a se preparar para aquilo. Né? Então, fazendo não é ter a cabeça negativa, não mas é entender, não. É ser realista consigo mesmo, entender o que é que pode acontecer. É isso, é se prevenir. Né? É muito mais uma questão de prevenção do que de negacionismo. Eu não estou sendo negacionista, não, pelo contrário. Né? E em conversa, por exemplo, ontem, com esse empresário, a gente fez muito isso. Né? Então, assim, ele tem algumas situações complexas, ele está no segmento de decoração, ele recebeu já valores de clientes, mas não tem como entregar, porque parcialmente ele pagou o produto, não consegue pagar o restante. Sempre pinou. Né? E aí a gente discutindo e, cara, nós vamos buscar alternativa, nós vamos sentar com todos os clientes. Vamos explicar o que aconteceu e falar o seguinte, falta 20%. Me financia esses 20% agora para eu acabar e te entregar, e eu te devolvo esses 20% em até 10 meses. Montando uma estratégia bacana, ele tem condição de fazer isso. Né? Ele não pode demorar 10 meses para entregar, senão ele não dependia do cliente. Não, aí vira processo também. Não pode. Mas se o cliente agora arcar com os 20%, 25% que faltam, em 10 meses ele consegue devolver isso e ele está com a empresa de novo no eixo. Mas uma empresa muito pequena, fatura seus 100, 150 mil por mês. Mas é bem interessante esse trabalho. Né? E fazendo esse jogo com ele, por exemplo, do cliente, cara, o que é o limite daquilo que pode acontecer? É uma ação judicial. É o limite. Né? Ninguém vai morrer, né? Vamos buscar alternativas para que não chegue na ação judicial. Mas se chegar... Chegou. É o limite. Eu brinco que... Eu brinco não, eu falo sério. A ação judicial não é assim, é óbvio que ninguém quer ter ação. Mas, por exemplo, se eu e você fazemos um negócio e eu não concordo e você também não concorda, a gente não consegue achar no meio termo. Alguém vai decidir por nós, Sim. É o juiz. Eu vou argumentar, você vai argumentar e ele vai decidir. Então, a hora que você olha uma empresa, uma pessoa que tem um monte de ação, não quer necessariamente dizer que ela está errada. Sim. Ela está discutindo. Ela pode não concordar. Eu posso estar sofrendo uma execução que eu não concordo com o valor. Sim. Eu vou discutir essa execução. Até a execução, não dá para você olhar, bater o olho e falar, não, esse cara tem tantas execuções, esse cara não presta. Sim. Não, às vezes ele está se defendendo. Ele está sendo covardemente ou injustamente sendo executado. E cabe ao judiciário decidir. Não, então, não é muito raso você olhar uma empresa que tem ações e tem não sei o que e falar e julgar já pelo número de ações, seja no polo ativo ou passivo. Sim. Né? No polo passivo principalmente. Mas é errado, né? Uma análise também superficial. Eu vejo um mundo muito superficial, Edu. Muito superficial. É muito. Então, a grande realidade é que, assim, o nosso trabalho, além de agregar tecnicamente, né, de certa forma, a gente vem para abraçar, muitas vezes, o empresário e falar assim, espera aí, agora o problema não é mais só seu. O problema agora é nosso. Então, nós vamos começar a tratar o problema como nosso. Né? E isso muda muito. E eu, de novo, sou um cara honrado, eu consegui ter contato com muitos empresários, né? Tem um empresário hoje que está com a gente lá há quase 9 anos e que eu falo, hoje eu recebo, né? Ele me paga, mas eu falo para ele, né? Eu falo para ele, cara, é um cara tão inteligente, tão preparado, com uma experiência de vida tão rica, que é um cara que eu falo, porra, quase eu te pago para poder estar do seu lado, né? De tanto que ele agrega, na verdade. As conversas com ele são maravilhosas. Legal. Né? E acho que isso vale muito para aquilo que a gente faz, né? É a troca, né? A gente aprende demais, né? Aprende demais. É muito, como são muitos projetos, muitas empresas, a gente
toda nova empresa se agrega alguma coisa. Você fez o seu caso, 500 empresas, 150 empresas. Cara, o nosso livro, né, nossos livros de vida não são páginas em branco, né, cara? São páginas completas de várias histórias e vários casos. Eu me comparo, às vezes, com alguém que ficou 30 anos numa mesa de operação num banco. Aquele cara entende de gráfico, entende de banco. Não desmerecendo, cada um no seu quadrado, mas na minha concepção de vida, na minha concepção de formação, é muito mais rico você ter essa convivência e fala com gente, conhece pessoas. Se cada empresa dessa, cara, são, sei lá, 15, 20, 30 pessoas que você tem um contato mais direto ali. No seu caso, são, sei lá, 4.500 pessoas, né, que você, de certa forma, trabalhou junto, entendeu? Isso vai formando um profissional bem preparado para atuar em qualquer situação. Sim. Você não se assusta. Você pega uma fábrica parada, você não se assusta. Você vê, como é que eu saio disso? Eu vou conseguir me financiar com cliente, eu vou conseguir fundo. Tô sofrendo um monte de ação de banco. Como é que eu vou fazer? A gente tem mais calma para resolver os problemas. Na crise, cara, ter calma é fundamental. A diferença da vida e a morte. É importantíssimo. Você está no mar agitado lá, caiu tá um maremoto. Se você se desesperar, você pula no mar e morreu. Morreu, é isso aí. Então você tem que falar, o que eu faço para resolver essa situação? Então, eu acho muito interessante, quem puder, né, ter mais casos. Vá se cercando de casos. Não só ler, participar, ouvir podcasts vários, estudar, falar com pessoas, tomar café, entender o que o empresário está passando, que daí você vai completando as lacunas, né, cara? Você pega, são várias lacunas que você tem. À medida que você vai tendo experiência, você vai cumprindo, você vai na verdade, completando essas pequenas lacunas, dúvida, né? De conhecimento, de experiência também, porque às vezes a técnica a gente aprende, mas a prática, né? Um bom piloto não é um cara que leu 10 livros sobre como pilotar, o cara que tem 10 mil milhas voadas, né? Quem então, voou muito, né? Quem voou muito, quem participou, quem esteve lá, quem pegou um final de semana de feriado, deixou de viajar com a família para estar lá com o empresário, quem viu o empresário chorar. Cara, várias vezes eu fui psicólogo, muito mais psicólogo do que reestruturador. Né? Você tá lá com o cara, né? Mas é isso aí. Eu acho que, legal. Obrigado, Edu, Não, eu que agradeço, cara. Pela presença aí. Agradeço muito o espaço, agradeço muito a oportunidade. Legal. Para mim é rico, é muito satisfatório estar aqui com você, cara. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.